noite, queridos. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa casa. Todo mundo já conhece a casa, não é a primeira vez que vocês vêm, né? Já conhece, todos os dias nós temos palestras. A gente está só informando que, em abril, nós vamos fazer uma viagem para Araxá, Sacramento. Dia 21 de abril, que é feriado. A gente vai sair na quinta-feira, dia 20, e volta domingo, dia 23. A gente vai para Sacramento, Araxá e Uberaba. Então, quem se interessar, depois conversa com a gente, que vai ser... É uma viagem que quem vai quer voltar todas as vezes. É maravilhosa. Nós vamos conhecer lá, quem não conhece, o Hospital Casa do Caminho, lá do Tadeu. A gente vai até Uberaba conhecer lá a casa do Chico, quem não conhece. E vamos também numa casa de psicografia. Tá? Então, tudo isso, quem se interessar, fala com a gente. Nós estamos fazendo já a viagem em 5 parcelas para ajudar as pessoas, né? Então, é isso. Agradecer quem está nos trazendo os alimentos. Nós estamos precisando muito de leite em pó esse mês, está difícil, né? Então, quem quiser ajudar, um pacotinho de leite já ajuda, tá bom? Então, é isso, queridos. Nós vamos nos serenando, ficando tranquilos. Nós vamos buscando, através da presença de Jesus, essa sintonia e essa ligação com o alto, com esses amigos que já se encontram de há muito aqui, nos aguardando, nos envolvendo, a cada um que chega, eles abraçam, envolvem, dão as boas-vindas e nos traz esse fortalecimento, esse equilíbrio que nós viemos buscar. Que a gente possa, nesse instante, queridos, fechar os nossos pensamentos para as coisas ruins, que a gente sabe que o mundo está meio tumultuado, mas lembrando que as oportunidades que a vida nos oferece a cada dia que acordamos são imensas. Nós temos muitas coisas ainda para aprender, muitas coisas para fazer, e não devemos nos deixar envolver por esses pensamentos que existem na atmosfera, que só pode trazer pensamentos ruins na nossa mente e para a nossa comunidade. Então, vamos mentalizando sempre Jesus, como dizia o nosso irmão maior, vigia e ora, para que a gente não caia nesses pensamentos e que nós possamos nos harmonizando, aprender e aprendendo, a gente possa viver melhor nesse planeta. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Jesus amado. Que a tua luz e teu amor se estendam sobre todos nós, nos abençoando e nos fortalecendo. Que assim seja. Graças a Deus. Nós vamos receber o Rômulo. Seja bem-vindo, querido. Você vai falar? Não te é muito bom, não te aflijas, tá, gente? Vocês não se afligem, por favor. Você desliga também? Seja feliz. Boa noite a todos. Nosso tema de hoje é bastante simples, fácil para todo mundo aqui. Não te aflijas. Simples assim. E o texto começa com uma instrução bastante clara para cada um de nós. Não te aflijas. Sejas sereno. Olha que beleza. Parece simples, não? Há pouco a Sandra comentava do mundo que nós vivemos. Esse abençoado orbe de provas e expiações. Onde, a bem da verdade, os nossos impulsos de fazer o bem ainda são aquelas poucas sementes lançadas entre espinhos, que querem começar a se manifestar, mas tão logo vem a influência ao redor, e ela murcha, e não produz os frutos que deveria produzir. É bem verdade que num planeta de provas e expiações, não tivéssemos a fé que nós temos, não tivéssemos
as informações que recebemos através de nossos irmãos já desencarnados, que nos trazem notícias do outro lado, não fosse o Evangelho trazido pelo próprio Mestre 2000 anos atrás, não fosse isso que sentimos dentro de cada um de nós que nos convence que precisa haver algo maior, que não pode ser só isso. Não fossem todas essas coisas, seria de fato muito difícil termos um único momento de tranquilidade nessa tão abençoada escola que é o nosso planeta. Abençoada. Sim. Porque é exatamente aqui onde somos convidados, onde somos todos bem-vindos para depurarmos a nós mesmos. Porque todos nós, em algum momento, no outro plano da vida, teve a oportunidade de repensar atitudes cometidas num passado mais ou menos distante, se propôs a dessa vez fazer diferente. Pediu por provas, pediu por oportunidades de corrigir velhas atitudes e esperou. Esperou para que surgisse, enfim, a tão esperada, tão aguardada oportunidade de, mais uma vez, vestir uma roupa de carne e osso para a manifestação nesse nosso planeta. Daí encarnamos. E daí o que acontece? Esquecemos. Esquecemos por que estamos aqui, em primeiro lugar. Achamos tudo muito injusto. É tudo muito difícil. Afinal, somos tão bonzinhos. Por que será que sofremos tanto? Por quê? E novamente somos essa semente, ainda no meio dos espinhos. Dos espinhos nossos próprios. Porque os espinhos não são os amigos, os familiares, o trabalho, o trânsito. Somos nós mesmos. São as nossas más tendências. Uma vida é um instante na eternidade. É um momento na história do espírito de cada um de nós que é imortal. E ainda assim, achamos que tudo isso aqui é para sempre. Achamos que o que sofremos é demasiado pesado. E tudo parece eterno. E pior ainda para nós mesmos, nos apegamos a toda e qualquer coisa que nos traga qualquer ideia de satisfação. Miseráveis que somos, porque entendemos essas coisas como o melhor que podemos ter. Ah, o que sabemos do melhor? O que de fato conhecemos do bom? O que julgamos ser felicidade? E mais uma vez nos encontramos perseguindo ilusões que nós mesmos criamos, ou se não as criamos diretamente, as aceitamos como verdades absolutas. E assim a felicidade passa a ser aquele carro novo, aquele tal valor na nossa conta no banco, aquele emprego, aquela casa, aquele bairro, aquele país. E cada vez nos afastamos mais de nós mesmos.
e a paz? Fôssemos fazer uma pergunta, uma pesquisa, muito simples aqui. Quem de nós não deseja a paz? Dificilmente alguém se manifestaria dizendo, eu não quero a paz. A paz é algo que todos nós queremos. Será? Será que queremos realmente a paz? Reflitamos juntos. O que estamos dispostos a fazer para viver em paz? Porque esperamos por uma paz que nos venha entregue num presente com um laço bem bonito, que nos caiba tão somente o esforço de abrirmos. Olha só, a paz, encontrei. Será? Sabemos que, no abençoado, iluminado grupo de familiares que cada um de nós tem, e não houve engano. Gente, não mereço essa família que eu tenho. Não, meu pai, a minha mãe, os meus filhos, então, pelo amor de Deus, merecemos. E o pior é que eles também nos merecem, porque não somos fáceis. Merecemos uns aos outros. E somos o melhor que cada um de nós pode ter. Melhor para este momento. Para o aprendizado que devemos desenvolver. E daí falamos em paz e falamos em família. Está começando a complicar. Começa uma discussão, coisa que quase nunca acontece, imagina, mas vamos imaginar que em algum momento comece uma discussão em família. Imagina. O que nós queremos, na verdade, quando a discussão começa? Queremos terminar a discussão ou que a discussão de fato termine e prevaleça a paz? Ou estamos mais interessados em ganhar a discussão? Em darmos a última palavra. Sermos os últimos a se pronunciar. Então, talvez, de fato, o que nos aflija numa discussão não é a paz que foi quebrada, mas o risco de perdermos aquela disputa. Porque o texto é bastante claro, ele sugere, diante do verbo impensado do teu irmão, cala-te. Fácil, não? Porque, ainda usando o exemplo da nossa família, estão ali aqueles que realmente nos conhecem. Eventualmente, quando saímos do portão para fora, se torna um pouco mais simples vestirmos toda a nossa educação e polidez, cuidarmos dos nossos modos. Entre família, geralmente, mostramos quem realmente somos. E nessas horas, nossos queridos companheiros de viagem nos fazem a gentileza, sim, é uma gentileza, porque é assim que aprendemos, nos fazem a gentileza de nos lembrarmos quem somos. E daí, como nos calarmos? Como convencer o nosso orgulho que numa discussão ninguém ganha? Quem fala primeiro, quem se cala por último, todos perdem. Não há o vitorioso de uma briga, o ganhador da discussão. Somos todos perdedores. E foi por isso que o mestre, 2000 anos atrás, nos disse: quando vos ofenderem, quando vos agredirem, não revideis. Ao contrário,
Oferecei a outra face. Naturalmente, gente, não vamos sair por aí tomando bofetadas e de fato virando o rosto para tomarmos outra. Não se trata disso. Mostremos o outro lado. A outra face da moeda. Aquele irmão ou irmã que é tão doente quanto nós, tão carente, tão necessitado quanto cada um de nós, que nos apresentar a intemperança, a fúria, até a violência. Mostremos a outra face. A face do perdão, do amor, da paz. Porque um mestre ainda disse certa vez, no tão estudado, comentado, refletido, Sermão do Monte: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Reflitamos. Quem de nós, nesse querido planeta Terra, não é de alguma forma aflito? Então seremos todos esses bem-aventurados aflitos? Acreditamos que não. Porque, pasmem, no planeta Terra, aflição não é privilégio. É algo super democrático. Alcança a todos, atinge a cada um. Então, quem seriam esses aflitos bem-aventurados? Já que aflitos todos somos. É aquele que se aflige não quando vê o seu próprio orgulho atacado, ferido, de joelhos, mas aquele que se aflige por entender que ainda estamos de fato longe, nós, humanidade, longe de vivermos a paz, que ainda estamos buscando meios, 2000 anos depois, de compreender, e observem que falamos compreender, sequer falamos ainda de fato viver, mas compreender o que o Mestre veio ensinar. Bem-aventurados os que se afligem por entenderem que não estamos fazendo o que devíamos e precisamos começar, para o nosso próprio bem. É um assunto recorrente nas casas espíritas, a questão da transição do planeta. Estamos deixando de ser um planeta de provas e expiações para nos tornarmos um planeta de regeneração. Que beleza! É verdade. Estamos em processo. E daí vem, naturalmente, aquela pergunta: quando? Quando será que a Terra vai ser esse planeta onde o bem prevalecerá? Onde aqueles que não acompanharem não estarão mais entre nós? Onde viveremos em paz? Gente, não há uma data. Não há uma profecia, não há uma previsão. Porém, há uma resposta. Bastante simples. A Terra, o nosso orbe, deixará de ser o planeta de provas e expiações para se tornar, enfim, um planeta de regeneração, quando a maioria de seus habitantes fizer a sua própria regeneração. Quando a maioria de nós fizer a sua parte, sem olhar para o que o vizinho está fazendo, sem justificar as suas falhas pelas falhas do amigo, do colega. Quando a maioria dos habitantes do planeta
fizer isso, automaticamente e naturalmente teremos toda uma vibração diferente circundando o planeta. E eis a regeneração da Terra. E daí, de fato, aqueles irmãos que não acompanharem a maioria, por uma questão simples de sintonia, já que os que se atraem não são os opostos, são os iguais, são os semelhantes. Bem, quando a minoria não acompanhar a maioria, serão naturalmente convidados, atraídos para outros orbes com os quais eles têm uma afinidade. Como aconteceu no passado, na colonização da própria Terra. E não devemos entender isso como castigo, como punição, porque Deus, sendo Pai de bondade, amor, sabedoria, respeita a cada um dos seus filhos e concede a cada um de nós o tempo. Porque, sendo Ele o Criador, Ele entende melhor do que nós que a natureza não dá saltos. E utiliza do que cada um de nós, individualmente ou em grupo, temos de melhor para o benefício do maior número de pessoas. Assim, quando acontecer de alguns irmãos não estarem mais sintonizados com o planeta Terra e forem encaminhados a outros orbes, esses irmãos liderarão o avanço desses outros planetas, como aconteceu uma vez na Terra, através dos espíritos vindos da capela. Recomendamos leitura da trilogia de Edgar Amon, Os Exilados da Capela, As Cortinas do Tempo e Almas Afins, que retratam muito bem essa passagem, esse processo e a herança que recebemos deles e o quanto foi fundamental para o nosso planeta. Daí, voltando aos tempos de hoje, esqueçamos capela, esqueçamos outros orbes, esqueçamos até a regeneração. Se quisermos ajudar o lugar onde nós vivemos, o ambiente de trabalho, a casa, o ambiente entre os familiares, comecemos mudando a nós mesmos. Porque, na verdade, é tudo que nós podemos fazer. Não podemos mudar o outro. Não temos esse poder, essa autoridade, essa autorização. Assim como o outro não pode nos mudar. Mesmo os bons espíritos, os espíritos superiores, eles se esforçam e sabemos o quanto se esforçam para nos inspirarem. Porém, acima de tudo, há de prevalecer o nosso livre arbítrio. Então, tudo o que nós podemos fazer, o campo, e é um campo bastante vasto, onde podemos atuar, se chama nós mesmos. E não adianta justificarmos o nosso comportamento pelo comportamento do outro. Porque somos responsáveis somente por nós mesmos, assim como os outros são responsáveis apenas por eles mesmos.
Ah, eu sou muito infeliz porque quando eu era criança, a minha mãe isso, meu pai aquilo. Ah, hoje então os meus irmãos, mas tem aquele meu vizinho, meu chefe então, nem se fala. Sai com o meu carro de dia, pega um trânsito, pisa no meu pé, bate o carro, enfim. E aí? E aí? Porque a verdade é que a cada dia, quando retornamos ao nosso corpo físico e despertamos para mais uma jornada de 24 horas, temos ali uma chance de mudar a nossa história. Temos ali a chance de fazermos diferente. Porque o passado virou história. O futuro a gente está fazendo agora. A única coisa que nós temos, além de nós mesmos, é esse momento agora. É a única coisa que nós temos, mas graças a Deus, é também só o que precisamos. Ah, mas eu me preocupo muito com o futuro. O futuro é consequência. Se não cuidarmos das atitudes, dos pensamentos, hoje, dificilmente o futuro vai ser assim tão bom, já que o que estamos plantando em nós mesmos. Então, o convite do texto, quando ele diz, não te aflijas, seja sereno, é bastante claro e direto a cada um de nós. A vida anda atribulada? Claro que anda. Quando não foi? Ah, estamos estressados, estamos no século XXI, tudo tão difícil. Já foi pior. Já foi pior. Não temos mais desculpa. Porque, de fato, devemos começar, cada um de nós, olhar no espelho com sinceridade, com franqueza, e falarmos para nós mesmos, meu amigo, minha amiga, o que você quer? Quer ser feliz? Quer viver em paz, mas de verdade? Está disposto a deixar pelo caminho, aos pedaços, porque ele não vai de uma vez só, aos pedaços, o teu próprio orgulho para atingir essa paz? Atingir essa felicidade? Então começa agora. Vai lá e perdoa aquele amigo, aquela amiga, aquele irmão, irmã, pai, mãe que te ofendeu, que fez alguma coisa que você se sentiu injustiçado. Perdoa, porque o perdão, mais importante tantas vezes do que para quem recebe, é para quem dá. Porque quem perdoa se livra desse peso. E vamos aprender a nos calarmos. Quando começarem as provocações, aquelas coisas que nos falam, sejam elas verdadeiras ou não, vamos aprender a nos calar. Mas, gente, é difícil. É difícil. Temos uma sugestão. Quando começarmos a ouvir essas coisas, porque nós percebemos, nós temos ali alguns segundos antes de entrarmos na briga. Vamos fechar os olhos, imaginar essa imagem. O mestre. Não precisa sequer ser essa, pode ser aquela no fim da sala, pode ser uma outra. Porque quando nós fechamos os olhos e imaginamos a imagem do mestre, nós mudamos a nossa sintonia. Nós mudamos a nossa vibração. É como se nos deslocássemos, saíssemos daquele ambiente que está prestes a entornar o caldo, como dizemos, e vamos para um refúgio de paz. Pode ser que sejamos, eventualmente, chamados de covardes, disso, daquilo, mas aí cada um é livre para fazer o que quiser e para falar o que quiser, gente. Porque aqueles que nos julgarem assim,
é porque no fundo, no fundo, no fundo, não querem a paz. Mas nós queremos. Muita paz a todos. Então, agora, alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Participando aqui da palestra do Rômulo, dar uma opinião, ou alguém tem alguma dúvida? Bom, em primeiro lugar, coincidência não existe, então fazer um comentário. Venho nessa casa me tratando há um tempo, o dia escolhido tinha sido a terça-feira. Aconteceram 1000 coisas que me tiraram da terça-feira, mas eu resisti e comecei a vir às quintas, né? Aí hoje eu falei, não, vou voltar ao meu dia original. Para variar, né? Quando isso acontece, a única coisa que eu fiz nessas últimas 2 semanas era me afligir, né? Já dei vontade, na verdade, já chorei logo no começo da palestra, mas dei vontade foi de sair correndo. E essa questão das brigas, de tudo mais, né? Em relação à minha família, eu sempre fui a mais pacífica. E a menos de dar alfinetada ou qualquer coisa assim. Mas é uma coisa complicada isso do se calar, porque, por exemplo, se você discute também, que às vezes a gente não é de ferro, aquilo cresce. Só que quando você resolve respirar, de contar até 10 e falar, dessa vez não vou participar, e se cala, você também apanha. Que já me aconteceu isso milhões de vezes. Porque se eu falo, é porque eu falei. Porque se eu não falo, eu estou falando com a parede agora. Eu virei fantasma, estou invisível. Né? Então, assim, de um lado tem provocação, do outro também. E aí, qual o número que eu devo contar, né? Se até 10 não está funcionando. Além da dica que você deu agora de pensar em Jesus. Essa é a minha pergunta. Seu nome é? É Andréa. Andréa, obrigado pelo comentário, pela participação. Nós sempre vamos desagradar. A primeira coisa é essa, Andréa. Sempre vai ter quem não concorde com a gente. Sempre vai ter quem encontre algo para reclamar a nosso respeito. Estamos todos nós aprendendo. Mas o que entendemos é que talvez a melhor ferramenta para desenvolvermos essa paz dentro de nós mesmos é nos conhecermos. Porque quando estamos com a nossa consciência em paz, quando nós entendemos o motivo das nossas atitudes e sabemos que as fazemos para o bem, para o melhor, o que as pessoas falam perdem um pouco do peso. Porque eles não entendem. Assim como nós também não entendemos algumas outras pessoas, tudo isso é natural. Não é que sejamos tão melhores e não somos, de fato. Mas quando nós nos conhecemos, quando entendemos que a gente só quer o nosso bem, só quer manter a paz. E se quiser falar, fala. Agora, um outro ponto que você tocou importante, a gente tem que entender, né? Um ponto que você tocou. Quando nós falamos em nos calarmos, gente, é importante de fato não calar, porque a hora que a gente... Como começa uma discussão? Uma pessoa vem lá, um ou outro, enfim, e começa com aquela vibração bélica. Pronto pro ataque. Nós não estamos nela. Ela começa a falar. A hora que nós respondemos, fazemos isso. É exatamente o que acontece. Tivéssemos a clarividência, nesse momento, veríamos uma aura do indivíduo A, que começou com aquela vibração bélica, começando a discussão quase que toda vermelha, forte, mal cheirosa, desferindo ofensas, ataques, como dardos em formas pensamento, que vem de encontro à nossa aura, ao nosso campo vibracional, que tem a sua proteção quando mantemos o
pensamento elevado. Discutimos, desmanchamos o nosso escudo e descemos para aquela vibração. É a nossa aura que passa a ser vermelha. Daí entramos naquela história, vou responder à altura, me falou tal coisa. E um fala A, o outro fala A mais B, o próximo A mais B mais C, e aquilo vira uma coisa que a energia disso, voltamos, tivéssemos a clarividência nesses momentos, veríamos muito nitidamente uma névoa que começa circulando aquele indivíduo A e B, aqueles 2 ou 3, 4 que começaram aquela discussão. Conforme eles vão esquentando aquele clima, vão sintonizando com espíritos desencarnados que gostam, que se comprazem com aquilo, porque somos todos ligados pelos nossos pares, nossos afins. Encarnado ou desencarnado, há quem goste de paz, há quem não goste. Vamos sintonizando mais um, mais um, mais um, mais um, ao ponto que aquilo persistindo em algumas horas, mudamos a vibração de um bairro. Acontecendo aquilo em várias casas ao mesmo tempo, mudamos alguns bairros, uma cidade. Acontecendo isso em mais lugares, mas países, continentes, temos um planeta de provas e expiações. Mas o contrário também é verdadeiro. Porque quando pensamos no Mestre, quando queremos a paz, atraímos igualmente espíritos desejosos de paz, de luz. E esses amigos, além de estarem perto de nós, fazem a higienização daquele ambiente, não permitindo que aquilo infecte, porque de fato esse é o termo, infecte, a casa, a rua, o bairro. Limitando, naturalmente, como é justo, aquele indivíduo que está emitindo. É como se saísse dele, batesse nessa parede, nesse campo de força e voltasse para ele próprio. Então, mantermos a paz é uma atitude saudável, mais do que nós imaginamos. Só que não adianta nos calarmos e guardar aquilo dentro da gente. Porque senão, em momento, isso vira uma depressão e vamos ficar doentes. E não queremos ficar doentes. Vamos nos calar, mas sem guardar mágoa. Entendendo que aquele irmão, aquela irmã está tendo uma atitude infeliz, está doente. Como nós também somos. Mas não guardemos aquilo. Independente do que seja dito, falado, insinuado, feito, não guardemos. Essa é a necessidade do perdão. Porque quando perdoamos, quando relevamos e seguimos buscando paz, nos livramos desses pesos e deixamos de criar armadilhas para nós mesmos no futuro. É fácil? Se fôssemos, já estaríamos todos nós fazendo. Já viveríamos no planeta de regeneração. Mas precisamos começar pelo nosso próprio bem. Então, André, desculpa se a gente se alongou um pouquinho. Nunca vale a pena entrar. Independente do que seja dito. É o melhor que você faz por você mesma. E fique em paz, querida. É isso? É isso. O robô fica aí um pouquinho. Sim. Então, agora, companheiros, nós vamos gratos a essa noite, a novos aprendizados,
a novas energias que recebemos, nós vamos agora retribuir, oferecendo então um pouco de nós, através das nossas vibrações, dos nossos melhores sentimentos. E como o companheiro nos disse, é através de nós, começa em nós a paz e todas as transformações que nós queremos que aconteçam em nós, nos nossos lares, no nosso bairro, no nosso país e no nosso planeta. Então vamos buscando as nossas melhores vibrações, os nossos melhores sentimentos e vamos oferecendo, em primeiro lugar, ao nosso planeta, essas vibrações de paz e amor que cheguem a cada coração, sempre guiados e sempre em sintonia com o nosso Mestre Jesus, que tanto nos exemplificou a paz. Então vibremos paz a cada coração desse nosso planeta. Vibremos a paz em nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, nas nossas ruas, bairros, nos locais onde nós vivemos. E principalmente dentro do nosso coração. Que essa paz se exteriorize e se multiplique. Vamos vibrar a paz a todos aqueles que sofrem, que passam por dificuldades, por dores físicas, mentais, espirituais. Que esses companheiros possam se sentir mais fortalecidos, tendo sempre em seus corações a imagem e o exemplo de Jesus. Vivemos a todos aqueles que sofreram perdas, aparentemente perdas no dia de hoje, que eles possam encontrar também o reconforto, a paz em seus corações, sempre sabendo que nosso Pai maior está acima de tudo, que rege e sabe das nossas maiores necessidades. Confiemos e entreguemos nosso coração a Ele. Então nós vamos assim, encerrando mais uma noite, mais um encontro, que possamos levar a cada ambiente, cada local em que nós vivemos, hoje junto à nossa família, possamos partilhar um pouquinho de tudo que nós vivemos, aprendemos e recebemos nessa noite. Que os nossos passos, a nossa caminhada, seja sempre adiante, buscando o bem maior, não só nosso, mas o de todos aqueles que estão convivendo conosco nesse planeta. Então pedimos, Pai, a força, a sabedoria, a luz, para seguirmos adiante, sempre em paz. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos aguardando ainda em silêncio e mantendo nessa sintonia para que possamos receber o passe e nos beneficiarmos com novas e boas energias. Que assim seja, boa noite a todos.